faz parte de estudos da psicologia. A maior parte de pessoas que durante a vida toda ficaram firmes se converteram na adolescência, algumas na infância. Inclusive é um fato de estudos de missiologia que os missionários e pastores normalmente eles foram chamados na adolescência e se converteram na adolescência. Num momento de confusão e definição de sua participação na sociedade, além da autoafirmação, os seres humanos têm a tendência de tomar decisões de mudança. A mudança do comportamento secundário, hábitos e terciário, obrigação, é muito comum nessa fase, quando o adolescente busca um comportamento primário, pessoal, ou seja, eu quero saber o que é isso. Outra característica forte nessa fase é a formação do comportamento coletivo, que influencia a busca de experiências religiosas coletivas. Nesse período, os adolescentes são experiências mais coletivas, que trazem uma busca de participação dos rituais, uma busca de compreensão de reinterpretação. É a época da vida em que mais nós andamos em grupo. É na época da adolescência. Então, tentar retirar o adolescente de um grupo é loucura. Isso é humano. Ele precisa de ter grupo. Só que você tem que acompanhar o grupo, você tem que estar junto com ele. A descoberta nos seus pais e mestres, incluindo aqui os pastores, num comportamento secundário e terciário, cria desilusão. A falta do comportamento primário. Quer dizer, o adolescente olha e de repente descobre que os seus pais, ou até seus pastores, seus mestres, seus professores têm um comportamento secundário e terciário. Não tem uma experiência real. E eles ficam assustados, aquilo traz desilusão. Essa desilusão pode durar toda a adolescência e manifestar em sua juventude, com a saída do grupo. Inclusive é aqui que existe um dos pontos mais fundamentais para um pastorado. O adolescente que se converte e se firma na igreja na adolescência, normalmente, mesmo que ele se desvie, ele volta. Mas ele normalmente não se desvia. Mas aquele que ali na adolescência tem uma desilusão, ele só espera chegar aos 18 anos para sair da igreja. Crianças podem ser mais facilmente enganadas e os jovens, adultos e velhos podem criar formas de defesa ou de fingimentos, mas normalmente adolescentes estão na fase de definição e são muito observadores e inteligentes. A adolescência não busca mais os porquês da infância. Eles querem saber os paraquês da vida. O adolescente quer ter um propósito para tudo, o que pode ser confundido com rebeldia e rejeição, porque ele busca novas respostas. A experiência religiosa tem características diferentes em cada fase da vida do ser humano. A conversão, por exemplo, é muito forte durante a adolescência, conforme os estudos de Starbuck no seu livro. Bom, nós já estamos acima de 15 minutos, vocês estão vendo que nós vamos chegar talvez a uns 25, vamos ver aí, porque tem que terminar essa AVA e essa aula dupla com esse assunto. Mas vamos lá. A religião da juventude. A juventude caracteriza pela independência, o momento que o jovem começa a viver livre do acompanhamento ou do controle dos pais ou mestres. Nesse período, os jovens podem expor suas decisões da adolescência. A juventude pode ser uma fase de grande expansão religiosa se sua adolescência foi bem conduzida. Mas, por ser a fase de maior rebelião contra os sistemas, incluindo a religião, na busca de uma identidade própria ou de um comportamento primário com Deus, Deus também começa a ser redefinido para descobrir a sua identidade. Então é uma fase que ele quer o novo. O jovem quer coisa nova. Não adianta você querer falar, mas sempre foi assim, você tem que ser assim. Ele não vai aceitar isso. E nenhuma geração na história da humanidade aceitou. É só olhar que cada geração muda a outra geração. Você, quando pensa assim, o jovem, ele é um rebelde, ele quer tudo novo. Não, ele não é um rebelde porque ele quer tudo novo. Ele é rebelde se ele desobedece. Mas ele querer novo é natural a ele. Ele é jovem. O jovem é assim. É assim que é a religião do jovem. Ele busca, é por isso que a Bíblia diz que eles são fortes. Os jovens estão num período de busca de seu espaço na sociedade. E nessa busca é muito comum a renovação, a inovação, a não adaptação.
Essas características, que podem ser muito positivas, podem ser transformadas em negativas quando os adultos e velhos veem nesses jovens um concorrente perigoso, porque é isso que muitas vezes acontece nas igrejas. Ele olha o jovem crescer e fala: que perigo, vai tomar meu lugar, em vez de pensar: meu filho crescendo. A forma como a Bíblia trata a juventude é com entusiasmo e esperança. 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Mas a Bíblia também exorta os jovens em Tito 2,6. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. No caso, por exemplo, de Roboão, ele demonstra falta de experiência com o problema da juventude. A experiência religiosa da juventude pode ser muito inovadora, entusiasmada e muitas vezes sem sabedoria. Ou pode ser rebelde ao consenso, tornando-se negativa. Em alguns, até chegando à negação da fé ou até de Deus. Ou simplesmente o afastamento da fé religiosa, na busca de uma nova fé. Essa nova fé, por ser até pode ser até um endeusamento de si das coisas, né, com o materialismo. É uma marca no modernismo que tem atingido a nossa juventude, é o hedonismo, o materialismo e o individualismo. Uma juventude chamada pós-moderna, de coisas imediatas, que precisa de ser tratada dentro da realidade pós-moderna. Vamos seguir então, porque nós temos ainda muito assunto, né? A religião dos adultos. Erik Erikson é o autor contemporâneo que mais fala sobre essa fase, a fase adulta. Ele divide em 3 estágios essa fase: intimidade e distanciação, geratividade e estagnação, integridade e desespero. Vamos ver cada uma. Intimidade e distanciação. Definição sobre a forma como o adulto se relaciona com as pessoas, criando aproximação ou distanciação. Esse é o momento em que o adulto determina a sua intimidade e de quem ele se distancia. Geratividade e estagnação. A definição sobre a criatividade ou geração de novas formas de viver, criando diante da estagnação, que já é uma característica da velhice. Essa geratividade forma um tipo de acomodação. Então, o adulto chega num ponto em que ele tem que gerar o seu ambiente e aí ele se acomoda. Acomoda no sentido não negativo, mas ele agora chegou àquilo que ele considera ser o período de acomodação. E esse período, essa acomodação não é estagnação, que é a característica do velho, né? A acomodação é estabelecimento do que foi conquistado na juventude através da profissão escolhida, do casamento, dos bens comprados, etc. A acomodação é a busca do equilíbrio e da maturidade. Muitos adultos ainda resolvem recomeçar quando percebe que as escolhas da juventude não foram boas, mas a maioria acomoda em suas decisões. Essa acomodação cria experiências religiosas baseadas em experiências anteriores da infância, adolescência e juventude. E preste atenção, alguns adultos chegam mesmo ao ponto de ficarem deprimidos a ponto de querer suicidar quando eles percebem que a escolha foi errada. É comum os adultos dizerem: eu me lembro quando. O comportamento religioso que buscava na adolescência e juventude um comportamento primário começa a buscar um comportamento secundário e, em alguns casos daqueles que perderam a fé ou o entusiasmo, um comportamento terciário. Adultos que buscam um comportamento primário normalmente são considerados joviais ou dispostos. A acomodação não deveria ser a estagnação, mas para a maioria é. A acomodação deveria apenas ser um período de certeza de sua decisão, decidir certo. Não de sua certeza de perfeição, cheguei ao perfeito, porque ninguém chega ao perfeito. A acomodação deveria ser a maturidade que teria em si um aspecto de crescimento, de adequação. A decisão certa não significa o término da busca, mas o caminho certo da busca. A vida religiosa é uma constante busca. O último ponto na religião do adulto é a integridade e desespero. A integridade é a definição do propósito ou do alvo de viver. O contrário é a indefinição, com a formação de uma divisão anterior, que é a esquizofrenia. Essa esquizofrenia leva ao desespero. Cherrill diz
que a formulação de uma filosofia de vida representa o esforço da parte do indivíduo para relacionar-se não meramente com pessoas ou coisas, ou com a sociedade ou fluxo dos eventos humanos, ou com o mundo do adulto, mas sim com a totalidade de tudo quanto foi, é ou será. A vida adulta estabelece qual é a filosofia de vida que escolheu. Essa filosofia de vida estará ligada à sua religião, formará seu comportamento religioso e permitirá as experiências religiosas. Sherrill diz que devemos considerar 4 aspectos da formulação da filosofia de vida de cada adulto. Nós não vamos tratar cada um, mas é só citar, tá? Filosofia adquirida, é o que aprendemos. Filosofia espontânea, que é o estilo de vida. Filosofia interpretativa, que é a nossa visão própria, a nossa cosmovisão. Filosofia reativa, que é os padrões de reação. Para Sherrill, é a formadora da filosofia de vida do adulto. É a religião. Sherrill sugere 6 níveis ou tipos de filosofia. Filosofia de dependência, filosofia de função, filosofia de julgamento, filosofia de psique, filosofia de materialismo, filosofia de relações. Se você quiser estudar isso com mais detalhe, você para e revê. É só você parar a ava e olhar de novo. Mas vamos terminar, porque a gente está chegando quase a meia hora nessa ava, né? É a religião de velhice. Então a gente está ultrapassando aí a aula dupla, né? Mas tudo bem, fica como hora aula para você. A religião da velhice é a fase da estagnação, quando o ser humano percebe o seu enfraquecimento e busca não mudar mais, porque ele ficou velho, ele está perdendo força. Então ele tem que se adaptar a essa realidade, ele tem que se proteger. É comum nesse período os velhos quererem tudo sem mudanças, inclusive hábitos. Velhos se sentem melhores quando estão controlando tudo. Isso influencia a experiência religiosa da velhice. Veja, a velhice pode produzir pessoas que reagem a novidades ou a experiências que eles nunca tiveram. Por quê? Porque eles precisam de entender, eles sempre viveram isso, eles não estão vendo direito. Então, veja, eles não estão ouvindo direito, eles precisam de estar seguros. Então, a novidade para eles é um perigo. E aí nós encontramos um monte de velhos na igreja, que estão dentro da igreja, que não querem mudança nenhuma. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que ajudá-los a entender que aquilo dali é um crescimento que é bom. E talvez adaptar à realidade dele. Porque muitas vezes ele não vai suportar o barulho da juventude. Né? A bateria, aquela música alta, aquela música diferente, ele vai achar estranho. Mas você tem que construir essa realidade. Ele é um velho. Ele vive essa realidade. Prefere manter um comportamento secundário e terciário que um comportamento primário. O comportamento primário pode produzir novidades, que são difíceis de absorver para os velhos. A Bíblia trata os velhos com respeito e com cuidado, reconhece as dificuldades dos velhos, mas exalta suas qualidades. Está lá em Isaías 47, 6, falando sobre o cuidado com os velhos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém, não usaste com eles de misericórdia. Até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Olha como que Deus chama a atenção a essa realidade. Jeremias 31, 13. A busca da unidade da juventude e da velhice. É a força e a experiência. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei e o seu pranto em alegria, os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Veja aí o conselho do período de vida, Tito 2, 2 a 4. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. E as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. A velhice pode levar alguns para o isolamento. O isolamento pode ser uma busca de preservação ou até de morte. Alguns velhos sentem que acabou sua carreira, desistem de continuar. Isso até vai influenciar sua experiência religiosa. Então essa é a realidade das fases da vida que você tem que considerar no seu ministério. Então são tipos de experiência religiosa e nós vamos estudar algumas, mas quer dizer, nós podemos estudar, são vários assuntos, nós não poderíamos estudar nessa ava, nem nessas aulas, mas eu deixo aí para você fazer a sua análise. Fé e dúvida,
conversão religiosa, maturidade.